Boa tarde, meu bom Luiz. Querida Tainara, caros ouvintes, boa tarde. Liberalidade. Sobre nossa recente crítica a fato, em ato político-eleitoral na Praça Zezinho Tanajura, em Livramento, último dia 9, a rádio acolheu, na íntegra, de forma liberal e republicana, uma nota da coligação política da vice-prefeita e candidata a prefeita, Joanina Sampaio. E eu não fiz qualquer objeção à publicação. A nota teve a pretensão de falar pela candidata como direito de resposta. Muito provavelmente foi combinado com ela. Eu disse que o acolhimento foi generoso pela falta de legitimidade da dita coligação para pedir a publicação, uma vez que não há qualquer referência a ela na crítica citada. Foi magnânime também pela desproporção de espaço usado, pois a nossa fala, violentamente atacada na nota, teve menos de 1 minuto de duração, enquanto que a nota durou mais de 4 minutos. Porém, de qualquer maneira, fica aí confirmado que o palanque eleitoral virou espaço para tudo, na intenção clara de comover o eleitor a qualquer custo. Por exemplo, nunca se viu tanto dançarino em palanques. E no mérito, a citada nota, em sua maior parte, é mentirosa, premeditadamente ofensiva, com julgamentos pessoais pejorativos e gratuitos, sem qualquer relação com o conteúdo da crítica feita pelo jornalista. Nome de rua. A Câmara de Livramento aprovou e o prefeito sancionou, dia 16/9, uma lei que dá o nome de Rua José da Rocha e Silva a uma travessa na Avenida Gonçalo Pereira e Silva, no bairro Barriguda. O ato de nomear a rua, claro, é comum, envolvendo executivo e legislativo. Mas este, em particular, é mais um dos atos oficiais que tem algo de grotesco e vago. Ao definir o limite da nova rua, o artigo 1º da lei, que leva o número 1532, agora de 2024, diz que a rua fica 1 quadra antes da lite artefatos de cimento, seguindo até em frente ao terreno de Erasmo da Manga. Entenderam? Ou seja, foram eternizados em lei, sem relação com o assunto, um estabelecimento privado e uma pessoa física. Esta, para piorar, tratada pelo apelido. Nada mais inapropriado para um texto de lei. Pareceu o dono da quintanda indicando local para alguém. Poderiam ser colocados, como limites, da rua, os imóveis confrontantes, tal como eles se encontram registrados nos cadastros da própria prefeitura. Memória rural. O conterrâneo Fabrício Medeiros fez um belo trabalho que chamou de foto-livro sobre os trabalhadores rurais da comunidade de Pedrinhas, que fica em Livramento, a cerca de 50 quilômetros da sede. O trabalho foi lançado em uma exposição no último sábado no Mercado Municipal da cidade. A obra tem a aparência de uma carteira de trabalho e reúne depoimentos e fotos feitas pelo autor durante a pandemia. Segundo ele, o objetivo é refletir sobre as relações de trabalho no mundo rural, com suas dificuldades, suas dores e seus desgastes, e assim dar visibilidade às memórias e às histórias desses trabalhadores, geralmente anônimos e esquecidos. E, por último, não sabemos qual é a idade do mundo. Para a ciência, seriam bilhões de anos. Contudo, pela contagem das chamadas 6 épocas de Santo Agostinho,
baseada nos relatos da Bíblia, seriam pouco mais de 5.000 anos, embora isso seja controverso. Uma sétima e última etapa já seria o fim do mundo atual e o início da eternidade. O certo é que a idade verdadeira é desconhecida, pois os bilhões sugeridos pela ciência são imprecisos e indefinidos, e os 5.000 e poucos, pela contagem das épocas bíblicas, também não têm confirmação. Só o tempo depois de Cristo já soma mais de 2.000 anos, partindo do próprio relato dos evangelhos que compõem a Bíblia. Mas o que de fato importa é lembrar que já são bilhões de anos pela ciência, ou milhares de anos pelas épocas bíblicas, e o ser humano em nada mudou. Trazem em si beleza, inteligência, divindade, mas tudo isso é mal aproveitado. Talvez por ele se preocupar mais em cultivar maldades, ingratidão, sordidez, inveja e a busca insaciável pelos desejos materiais. O Evangelho, por exemplo, registra o desapontamento de Jesus quando passava entre a Samaria e a Galileia, perto de entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro gritando: Mestre, tem compaixão de nós? E Jesus disse a eles: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Jesus disse isso de uma forma pedagógica, pois ele sabia o que iria acontecer e queria demonstrar isso. E os leprosos o obedeceram. Foram procurar os sacerdotes. E enquanto faziam isso, ficaram curados. Então um deles voltou, glorificando a Deus em voz alta. Em seguida, atirou-se aos pés do Messias e agradeceu pela cura. Daqueles 10, só ele, que era samaritano, estrangeiro, de um povo tido como orgulhoso e prepotente, voltou para agradecer. Jesus, então, para concretizar a sua lição, perguntou pelos demais, ingratos e mal agradecidos, que mesmo curados de uma terrível doença, não pensaram em agradecer. E o mestre apenas disse ao samaritano: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.